Muito bom dia. Esse é o nosso 28º encontro do Clube do Desenho e a gente está estudando a trimembração animal, que é um assunto muito bonito. E a gente, então, no encontro 27, olhou para os ratos e agora a gente vai aprofundar esse olhar para os roedores, estudando as capivaras e ouriços e hamsters, tá? Então a gente vai olhar para esse trio hoje e eu vou fazer então uma retrospectiva do que foi que a gente conversou no encontro anterior, para a gente poder se situar no que é que a gente vai estar olhando hoje, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem me interromper, fazer perguntas, e a gente vai construindo junto esse caminho aqui. Então, deixa eu ver. Chegou para vocês, né? A imagem. Então, eu preciso fazer uma coisa aqui. Isso, ótimo. Então, vamos lá. A gente conversou no encontro 27 sobre como é que essas qualidades formativas atuam na formação do corpo dos mamíferos. A gente está falando dos mamíferos agora. Então, a gente tem duas grandes tendências. Uma tendência que cria buraco, que desgasta, e que no antroposofês a gente pode falar que tem a ver com o corpo astral, e a gente tem uma tendência que cria volume. Então, uma cria côncavo e a outra cria convexo. Essa que tende a juntar, a criar volume, a criar massa, a gente pode associar ao corpo etérico. Então, aqui a gente tem o astral, eu não sei se eu falei, agora ficou na minha cabeça, talvez eu tenha falado errado, vou repetir de novo, tá? Então, a força de desgaste tem a ver com o astral, e a força de juntar massa tem a ver com o etérico. E aqui a gente pode juntar, então, a essas qualidades, o que tem a ver com o ar e com a luz, desgaste, e o que tem a ver com a água, que é massa, expansão. E quando essas forças atuam na organização de uma forma viva, a gente vai ter onde tem muita astralidade, tudo fica mais desgastado, então a gente tem pontas, a gente tem as coisas que se afunilam, tudo fica pequenininho, mas também a gente tem uma abertura de espaços. Então, nos animais, a gente vai ter olhos grandes, orelhas grandes, o nariz pontudinho, com essa narina que cheira tudo, percebe tudo. São animais mais acordados, esses que têm o desgaste na parte da frente da cabeça. São acordados, eles são muito nervosos, eles estão sempre prestando atenção no seu meio ambiente. E esses animais que têm a tendência mais metabólica, mais etérica, vão ser animais maiores, mais gordinhos, mais redondos, eles são mais sonhadores, né? E aí a gente pode olhar um pouquinho como é que isso aparece na forma dos mamíferos. Então, aliás, deixa eu contar para vocês, esse estudo aqui é baseado num livro de um alemão chamado Wolfgang Schad. E ele classificou essa trimembração animal de acordo com a atuação dessas forças, de acordar e de adormecer, ou forças astrais ou etéricas. E ele classificou, então, os mamíferos em três grandes grupos. Os grupos dos roedores, aonde a gente vai ter, se a gente pega aqui só a forma principal, né, onde a gente teria, olha só, desgaste na frente, na cabeça e massa atrás, um equilíbrio entre frente e trás, e animais onde a gente tem massa na frente e desgaste atrás. Então, a gente pode olhar que representantes do primeiro grupo, onde a gente tem desgaste na frente, ou seja, animais que são neurosensoriais, porque onde a gente tem desgaste, onde a gente tem buraco, a gente tem atividade. Então, os neurosensoriais são os animais que têm
grandes aberturas na sua cabeça, olhos grandes, orelhas, né, as narinas. Então, eles estão muito acordados para o seu meio ambiente. No polo oposto, a gente vai ter, olha só, a massa que se desloca para frente e a gente vai ter desgaste atrás. Os buracos vão estar atrás. Então, aqui a gente tem os animais que têm muitos estômagos, são muitos buracos dedicados ao processo metabólico. Então, esses estômagos, que são duplos, triplos, e essa alimentação que vai, que volta, que vai de novo. Com isso, a gente tem animais que são mais sonhadores, essa parte neurosensorial não é tão acordada. Eles precisam de muito estímulo para acordarem e às vezes se tornarem agressivos ou fugirem. Eles têm, se puderem, eles são tranquilos e gostam de ficar pastando e ruminando. E aqui no meio, a gente tem os animais carnívoros, que representam os rítmicos circulatórios, aonde a parte do meio é mais desenvolvida. A gente tem massa aqui no meio. Então, massa atrás, desgaste na frente. Massa na frente, desgaste atrás. E aqui nos carnívoros, a gente tem massa no meio, desgaste na frente e atrás. Tá? Então, são animais que passam muito rápido do estado de sono para o estado de acordado. Então, são animais que oscilam entre o polo metabólico e o polo neurosensorial. E essa configuração do corpo atua na maneira como esses animais vivem e se comportam. Então, é muito bonito quando a gente junta essa observação da forma do animal com aquilo que o animal faz na vida. E esse estudo do Chad é muito profundo. E ele vai olhar, então, como é que são o processo, como é que é o processo embrionário de cada um desses animais, aonde que eles moram, como é a dentição desses animais. Então, é muito bonito de ver o quanto ele vai fundo nessa pesquisa. Então, por exemplo, ele mostra para nós que os roedores, eles têm os incisivos bem desenvolvidos, né, para poder roer. Os ungulados têm os molares para poder mastigar e fazer todo esse processo digestivo. E os carnívoros têm os caninos desenvolvidos para poder rasgar a carne que eles comem. A pelagem dos roedores é escuro em cima e claro embaixo. A pele o pelo embaixo tende a ser mais claro do que em cima. Os ungulados, que são os representantes dessa classe metabólica aqui, ungulados significa animais com casco, eles vão ter uma pelagem uniforme, escura, normalmente escura, e uniforme em cima e embaixo. E os carnívoros vão estar sempre no meio desses dois polos, então eles vão ter uma pelagem malhada, eles vão ser manchados de claro e escuro. Para regular essas forças, os roedores vão usar suas caudas. Quanto maior a cauda, mais essa força... Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Quando a gente tem essa força astral que cava buracos aqui na frente, e como que ela empurrasse essa massa do bichinho para trás, né? Para esse animal poder regular o tanto de etérico que fica aqui nessa parte de trás do corpo, eles usam caudas para poder mandar muito dessas forças embora. Então, as caudas aqui vão regular o quanto de força etérica permanece dentro do bichinho ou é mandada embora. Quanto maior a cauda, mais essa força é mandada de volta para o ambiente. Aqui, nos ungulados, quem vai regular o quanto de força etérica que permanece dentro do bicho são os chifres. Então,
Olha só que interessante, né? Aqui a massa está na frente e a gente usa chifre para regular o quanto que essa força etérica vai ficar contendo massa ou sendo distribuída para fora do corpo do animal. E aqui, como a gente está no polo oposto, quem vai regular isso são as caudas. Quanto maior a cauda, mais essa força etérica é mandada embora do corpo do bichinho. Quanto menos cauda, mais essa força etérica é guardada dentro do corpo. A mesma coisa com os ungulados. Quanto menor o chifre, mais força etérica é retida. Quanto maior o chifre, mais essa força etérica é mandada para fora do corpo do animal. E com isso, eles vão regular o tanto de massa que permanece dentro ou fora do animal. Dentro ou fora não, que fica dentro ou que é mandada, né, de maneira a não guardar muita massa dentro do bichinho. E eu quero agora perguntar para vocês se ficou muito esquisita essa fala, porque não é muito fácil de entender isso. Eu queria... Tá tudo bem? Dá para entender? Dá para entender, mas Tá bom. Então é assim. Quanto É muito interessante você comparar a questão dos animais, da antroposofia, que eu nunca tinha visto. Achei muito interessante essa força etérica. Tudo. isso, Rosa, é lindo isso. E os nossos estudos, assim, dentro agora desse processo que a gente está fazendo dos mamíferos, a gente vai aprofundar essa percepção, a gente vai aprofundar essa observação de como que essas formas animais variam de acordo com o quanto de força etérica é retida ou mandada para fora do animal. E a gente vai começar hoje, Regis, já te respondo, tá? A comparar dentro dos roedores quais são os roedores mais metabólicos e quais são os roedores mais neurosensoriais. Porque no nosso encontro anterior, a gente viu só os ratinhos. Então, quando a gente não tem com o que comparar, é interessante, mas o suco vem na comparação. A compreensão de verdade vem na comparação. Então, agora a gente já começa a ter material para poder comparar. O Regis perguntou sobre os répteis, é a mesma coisa, tá? Só que o Chad, ele só olhou, ele só aplicou um estudo dos mamíferos. Mas aqui, a Marília está falando, é isso mesmo, a gente pode olhar da mesma maneira para as aves, para os répteis, para os peixes, e a gente pode aqui fazer uma brincadeira, por exemplo, com as aves, e eu perguntar para vocês, qual que é uma ave, então, muito acordada, muito neurosensorial, que então o seu tamanho, né, ela é toda desgastada, o seu tamanho então fica pequenininho e é toda pontudinha, né, um biquinho pontudinho, tudo muito... Que ave que a gente poderia falar que é bem neurosensorial? beija-flor. O beija-flor, o beija-flor. Olha a rapidez com que ele bate as suas asas, né? Então, a gente pode falar que é um passarinho nervoso, ele é muito acordado. E a gente tem no outro polo uma ave que é muito metabólica. Ela é grande, ela é pesada, ela tem muita massa, né? E ela é tão grande que ela teve que abrir mão da possibilidade de voar, de tão metabólica que ela é. Vocês Ema, sabem? A ema, o avestruz. Avestruz, Não é fantástico? A gente pode, então, olha, tudo que tende a ficar mais pesado vai para o polo mais metabólico, e a gente vai estudar mais isso, tá? Tudo que tende a ficar mais pequeno, pontudo, nervoso, vai para o polo neurosensorial. E a gente vai perceber isso nas formas, inclusive do ser humano. Olha só que interessante. A gente também, é claro, nós não somos tão extremos. A gente nunca vai ter uma variedade como a gente tem no reino animal, mas a gente pode perceber nas tendências do nosso corpo quem é mais cabeça pequena, quem é mais cabeça grande, quem é mais sonhador, quem é mais acordado,
né? Quem é mais metabólico, quem é mais neurosensorial? A gente percebe na forma do corpo mesmo. E é muito bonito da gente perceber como o Criador, né, fez com que fôssemos tão diferentes para que cada um de nós pudéssemos dar uma contribuição para o todo. Se todo mundo é igual, como é que a gente pode ter uma noção da variedade? E o fato da gente ser diferente, pensar diferente e, principalmente, perceber diferente é que faz a riqueza da gente estar em grupo, que é para a gente poder aprender uns com os outros, né? Então, é a mesma coisa no reino animal, tá bom? Então, se ficar esquisita a minha fala, às vezes é difícil encontrar as palavras corretas para explicar, deixar claro isso tudo, me perguntem, tá bom? Então, olha só, nós vamos voltar lá para o nosso PowerPoint e nós vamos olhar, então, olha, alguns exemplos, chegou, né? Dessas formas aqui dos carnívoros, para vocês verem como realmente essa parte do meio, da parte do coração e do pulmão, é a parte expandida. Então, quando chegar a vez da gente desenhar os felinos ou os canídeos, a gente vai ter que dar ênfase nessa parte central. Quando a gente não faz isso, é quando o nosso gato tem cara de vaca, né? Porque a gente não está colocando a ênfase no lugar certo. Aqui a gente tem uma série de exemplos dos ungulados, onde dá para ver como a massa está na frente mesmo. E se a gente não põe a massa no lugar certo, a nossa vaca fica com cara de rato, por exemplo, né? E a gente tem hoje, então, a obrigação ou o convite de estudar como é que são as formas dos roedores, continuar esse estudo e perceber agora, olha, isso aqui é uma das coisas mais lindas desse estudo, para mim, pelo menos, né? É a gente perceber que dentro de cada uma desses grupos aqui, eu posso subdividir de novo. Isso aqui é fantástico. Então, eu pego os mamíferos e eu vejo essas grandes tendências, né, neurosensoriais, rítmicos, circulatórias e metabólico-motores, no grande. Então, eu tenho de um lado os roedores, do outro lado eu tenho os ungulados. Mas eu posso pegar só os roedores e, de novo, aplicar essa trimembração. Então, eu vou ter dentro desse grupo animais que são mais neurosensoriais, animais que são mais rítmicos, circulatórios e animais que são mais metabólicos. E é isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai olhar como é que esses animais agora, que são, entre aspas, as vacas da classe, né, desse conjunto dos roedores, como é que a forma deles foi sendo mudada para poder acomodar essa tendência metabólica do animal. Então, eu gostaria que a gente começasse fazendo uma retrospectiva também em termos de desenho da forma do ratinho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que eu quero que vocês trabalhem, e aí eu volto lá para o PowerPoint para vocês olharem para a imagem, tá bom? Mas eu queria fazer o convite que dessa vez a gente fizesse um esboço sem preocupação com sim, se deu certo, se não deu certo. Muito da nossa, assim, do nosso sofrimento com o nosso desenho é que a gente fica muito preocupado com o resultado final. E como o resultado final não é rato, é capivara, e mesmo com a capivara a gente vai ser mais gentil com a gente, eu queria propor que nessa retrospectiva que a gente vai fazer, vocês não ficassem preocupadas com a qualidade do desenho, mas com a qualidade do gesto que a gente vai fazer, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho, e aí eu ponho de novo o PowerPoint, tá bom? Espera um pouquinho que eu apertei o negócio errado. Pronto. Então, olha só. Eu queria, porque é isso que a gente vai fazer depois com a capivara, tá? Tem duas fotos de ratinho, vocês podem escolher qualquer uma, mas eu queria que vocês... Ana, Oi, você querida. podia, você podia colocar o principal você desenhando, por favor? Você está no computador ou na... Ah, Eu tô tá, vendo, entendi.
Entendi o pedido. Vou fazer isso sim. Melhorou? Aí, Joia. Isso, vocês vão me ajudando aqui, tá bom? Então, olha obrigada. só. Imagina. Vocês vão perceber que dá para a gente simplificar a forma desses animais com certas formas geométricas que a gente usa como base. Então, vocês vão ver, a cabeça do ratinho é um triângulo. Depois é como se tivesse algo, uma bolinha fazendo o pescoço. Depois a gente tem uma parte maior que é o corpo e talvez um pedacinho aqui que é o rabo. É pertinho do rabo, né? Da onde o rabo vai sair. Então, aqui a gente tem um rabo que está fazendo mais assim, ó. Depois daqui sai um pouco uma patinha e aqui sai outra, tá? Depois disso, vocês podem muito rapidamente, ó, juntar essas formas todas sem preocupação. Pode ajustar, por exemplo, ó. Aqui eu estou vendo que eu coloquei essa patinha muito em cima, ela está mais embaixo. Não precisa nem apagar, se não quiser, ó. Se quiser, apaga, mas também não precisa, não é para sofrer, tá? E aí vocês podem ir preenchendo com carne. A gente vai fazer primeiro o que é essas formas básicas e depois vocês colocam os detalhes, tá bom? E se não ficar lá grandes coisas, não se preocupem, não se preocupem, porque o mais importante é conseguir enxergar como é que essa forma ela é feita de um conjuntinho de formas geométricas. Normalmente vai ser o círculo, o triângulo e o quadrado ou o retângulo, tá? Então, como é que a gente pode quebrar ou entender a forma que a gente está olhando nessas grandes massas principais? E depois a gente traça o que é a carne em volta, tá bom? Então, deixa eu olhar aqui para vocês. Deu para entender a ideia? E olha, vão sem preocupação de que isso tem que virar uma obra de arte, tá? Porque é essa preocupação que faz a gente travar. Então, pode sair qualquer coisa. Pode sair qualquer coisa. Desde que essa qualquer coisa tenha a ver com o gesto principal do animal, que é, olhem só, cabeça, né? Com esse triangulinho que vai ficando fininho para a ponta, olhos grandes em comparação com o tamanho da cabeça, a orelha também. A orelha talvez é a coisa mais marcante para a gente desenhar um ratinho desses, né? A hora que a gente coloca a orelha, parece que ele se define. E depois que a gente tem esse todo, a gente pode ficar um pouco assim, caprichando e olhando para a proporção, se tem que ajustar um pouquinho. Mas se eu não tenho o gesto bem colocado, e principalmente se esse gesto não me dá a proporção correta, eu, eu fico muito presa no que é o contorno, e esse contorno me aprisiona mesmo. Ele vai brecando a minha compreensão da forma, tá? Então, aqui eu estou vendo que esse meu braço não tá bom. Aí a gente vai lá e corrige. Ele tem uma caída aqui assim, eu fiz ele muito reto, eu não fiz com essa dobradinha que tem aqui.
E aí vocês vão me localizando, tá? Se deu, se precisa de mais tempo. Quem já fez um tanto e quiser usar o esfuminho agora, e não se preocupe com as linhas que ficaram desse esboço, elas são muito bonitas. Deixa o registro disso. Depois vocês vão olhar os desenhos do Michelangelo e do Leonardo, e vocês vão ver o quanto que eles deixaram também de rastro dessa pesquisa da forma. Então, ir com uma linha muito dura, que já de cara quer dizer, quer contar para nós aonde que é o contorno, é furada, tá? É algo que atrapalha. A gente deveria estar sempre primeiro tateando a forma. E nesse tatear, a gente vai entendendo o que é que a gente está enxergando. Porque demora um tempo para o olho perceber as coisas. E o que acontece é que a nossa cabeça é muito rápida. Então, a cabeça não tem paciência, sabe? Fala, Caio. Não? Então, deixa eu olhar para vocês e vocês vão me dizer se deu tempo. Então, a câmera, a Betânia que está perguntando, você está no celular, B, ou está no computador? No celular, eu acho que é mais difícil. Você tem que, talvez, fazer assim, ó, e achar onde é que está. Sabe quando você escorrega o dedo assim? E achar aonde que está a câmera que está em mim ou que está no PowerPoint. Quem está no computador consegue fazer as duas aparecerem ao mesmo tempo. Para quem está no celular é um pouco mais difícil, tá? Mas eu sempre vou fazer Eu sou assim. meio analfabeta de computador, não sei. Você Eu está só no queria que computador? essa imagenzinha do ratinho ficasse maior, como você está. Então, Aí aqui, sim, agora eu enxergo. isso, tá? Obrigada. Quando eu coloco o PowerPoint para vocês, eu não consigo fazer a imagem do ratinho grande, né? Tá tudo bem, mas depois que você fizer, mostre. Isso, eu mostro. Antes e depois, tá bom? Tá, Então, aqui obrigada. tem de nada. Aqui tem o uso já do esfuminho, para quem quiser. E eu vou contar para vocês o seguinte: eu tenho feito para mim a proposta de cada vez que eu for desenhar alguma coisa, eu fazer 3 vezes. Do ratinho a gente não vai fazer agora, mas da capivara a gente vai, tá? Porque quando a gente faz 3 vezes em seguida, a gente vai relaxando um pouco na questão da perfeição que a gente se obriga a chegar. E quando a gente se liberta da perfeição, aí a gente chega nela. Não é engraçado isso? A hora que a gente se liberta da obrigação de ter que fazer tudo certo, tudo, a gente consegue fazer. Mas a gente precisa chegar nesse estado de permissão, de soltura, para poder chegar onde a gente quer chegar. Né? A gente é muito criado para ter que fazer tudo certo, tudo perfeito, tudo. Então, essa é uma proposta que eu faço para vocês. Quando forem desenhar, desenha 3 esboços antes de querer fazer uma coisa perfeita, tá? Nada contra a perfeição, o fazer direito, o chegar nos detalhes, a gente quer isso. Mas isso é um processo. Então, façam 3 esboços antes. Tá bom? E vocês vão me contar se deu certo. Tudo bem com o ratinho? Mais ou menos. O que foi, Sueli? Aonde que está mais para menos? Estou meio perdida. Deixa eu ver. Então, mostra para mim, para Eu eu estou meio enxergar. perdida. Deixa eu te fixar aqui para... Onde você está perdida, Su? Está ótimo. Está muito Ah, mas bom. esse rabo está horrível. Deixa eu ver o rabo de novo. Mostra para mim. Está muito para baixo, tem que botar ele virado para cima. Mas não faz mal. Querida, isso não faz mal nenhum. Eu vou te Oh, falar sim? uma coisa que eu vou pedir para você corrigir e que é mais importante do que o rabo. Está ótimo, amor. Eu vou te mostrar aqui, olha. E talvez sirva para outras pessoas também.
Quando É você porque eu não vi olhar, você fazendo, estava pequenininho ali, entendeu? sim, Aí eu sim, fiquei sem querida. saber como fazer. Não, tá super certo. Olha só. Só repara que essa curva aqui de trás do ratinho, ela tem menos entradas assim, tá? Ah, tá. Então, a hora que eu desenhei, eu fiz as bolinhas. Mas na hora que eu junto as bolinhas, eu não faço essa caidinha aqui no meio. Eu Entendi. junto sem, tá? E se a gente vai lá para o PowerPoint, vocês vão ver que é uma linha mais contínua, tá vendo? Não tem uma entrada tão grande aqui assim, ó. É mais contínua. E aqui dá para ver bem no ratinho colidinho também, como é redondinho. Vou deixar outro lápis. E é Quebrei a bem folha. gostoso mesmo desenhar assim, porque a gente está livre para experimentar a forma. O problema é quando a gente não tem a liberdade, quando a gente não se dá a liberdade para cometer erros. A gente acha que a gente tem que acertar na primeira traçada de lápis. Isso não é verdade. Nem o Michelangelo conseguiu, tá? Então, independente se vocês estão achando que é uma obra de arte ou não, deu para entender a forma. E a Sim, pergunta, isso. Porque olha só, o que que é importante aqui? É perceber que a cabeça é fina e que a gente tem um corpo grande, tá? E o quanto que esse narizinho também é fininho, e o quanto que essa orelhinha é grande, o quanto que ela sai para fora desse crânio aqui do animal, né? E a gente pode, então, observar o que que vai acontecendo conforme a gente vai entrando nos outros tipos de roedores. Então, o Chad, ele coloca os esquilos como os representantes dos rítmicos circulatórios, dentro do que é o grupo dos roedores. Então, percebam, olha que coisa mais fantástica, o quanto que a parte da frente do animal agora foi ganhando mais volume. É como se algo inchasse na frente do bichinho. Olha aqui o ratinho, como a cabeça é pequena e logo a gente tem esse corpo redondo atrás. Aqui começa a aparecer um pescoço, né? E um ombro maior, mais largo. E a cabeça aumenta de tamanho em relação a esse corpo todo. E aí a gente tem esse passo extraordinário que é quando a gente chega na parte dos animais representantes da parte metabólica dos roedores. Então, a gente vai ter a capivara como exemplo, e aí olha só que coisa linda, olha o quanto que a cabeça da capivara cresceu em relação ao ratinho. Olha como ela virou um quadrado, um retângulo. Olha o tanto de pescoço que tem. E se a gente for comparar o corpo todo, ele é mais equilibrado em relação à cabeça, percebe? Você tem uma cabeça grande que tem corpo que combina com ela. O do ratinho, a cabeça, né, parece muito menor em relação ao corpo que ele tem. Então, a gente começa a ter, olha só, na capivara, como se a parte de trás fosse diminuindo um pouco e a parte da frente aumentando. Vocês têm que imaginar isso como uma massa, né? Um chiclete que está sendo puxado ou empurrado de acordo com essas forças de fazer crescer ou forças que fazem desgastar. Para quem não está acostumado né, esses termos de força astral, força etérica, não precisa se preocupar, não precisa nem prestar atenção nisso. Pensa que são forças de fazer crescer, inchar e forças de desgastar. Então, a gente vai ter na capivara essa força que jogava, né, toda a massa para trás do corpo do ratinho, vai começar a ser empurrada para a parte da frente. Então, a gente tem
uma cabeça maior e um corpo um pouquinho menor. E olha que bonitinho agora, quando a gente olha para esse trio. É como se eu pegasse agora esses 3 animais, ouriço, o hamster e a capivara, fossem representantes daqui, ó, dessa parte metabólica dos roedores, tá? Mas se eu pegar essa parte metabólica e dividir de novo em 3, eu vou ter uma tendência mais neurosensorial, ou seja, uma tendência de desgaste aqui na frente. Olha como o rostinho desse ouriço lembra o do ratinho. É tudo menorzinho e tudo mais apontadinho. Como o hamster agora começa a jogar essa massa que está atrás mais para o meio do corpo, e como a capivara é o grande representante desse grupo, onde a gente tem, então, massa na frente. Dá para entender isso tudo? Tudo bem quando eu falo assim? Então, Sim. são essas grandes tendências que eu posso ir jogando e subdividindo cada grupo. E eu vou sempre encontrar, cada vez que eu faço uma subdivisão, de novo essas tendências aparecendo. Então, a tendência de ser acordado na frente, desgastado na frente, a tendência de ser desgastado atrás e mais sonhador. Isso mesmo, Marília, a capivara nem tem um rabo muito visível, porque quanto menor o rabo, mais a gente tem contenção dessas forças de expansão. Então, é como se ela fosse contida atrás e mandada de volta para a parte da frente do animal. Olha que coisa mais linda! Então, quando a gente corta o rabo ou o chifre desses animais, a gente está atrapalhando na regulação do funcionamento interno do bicho. O chifre não está lá só para enfeitar, para ele dar chifrada. O chifre está lá para regular a forma do bicho. Imagina que coisa mais cruel a gente tirar esse regulador, né? Então, é importante a gente ir ganhando consciência sobre isso. Então, olha só que lindo também. Nos roedores, a gente vai ter essa variedade de caudas. Então, a gente vai ter essas caudas dos esquilos. A gente tem a cauda do castor, que é muito diferente. E a gente tem esses roedores que quase não têm caudas. E nos chifres, né? Nos processos, mais que chifres, processos frontais, porque nos processos frontais a gente vai ter chifres e galhadas, os galhos dos veados, né? Também estão regulando isso. E a gente vai ter formas variadíssimas de processos frontais, dos carneiros, dos veados, das vacas. Então, olha, um dos estudos mais bonitos que eu já fiz na minha vida. E eu fico muito feliz da gente poder ir, aos poucos, destrinchando isso daqui juntas, tá bom? Então, a proposta agora é a gente desenhar a capivara. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa como eu fiz com o ratinho, tá bom? Eu vou primeiro, porque eu não sei, eu ainda não aprendi como é que euzinha consigo fazer. Aparecer a minha mão desenhando e o desenho do rato, tudo da capivara, tudo grande para vocês. Vocês aqui conseguem regular no aparelho de vocês. Mas eu vou fazer aqui, então, da seguinte maneira. Eu vou estar olhando a foto e vocês não, vocês vão estar olhando a minha mão trabalhando. Depois eu ponho a foto e vocês trabalham, tá bom? E eu vou mostrando. Qualquer dúvida, vocês podem falar, Lu, põe um pouco a sua mão. Eu ponho e depois a gente volta para a fotografia da capivara. A gente pode ir fazendo um vai e volta, tá bom? Pode ser assim? Sim. Ótimo. Ah, sabe o que eu queria antes? Mostrar para vocês uma coisa. Antes da gente fazer o corpo da capivara, nós vamos fazer o rosto dela, tá? Primeiro, olha só que bonito a gente vê o esqueleto dela. É legal se a gente também, de vez em quando, pode se dar o tempo de olhar como é que o bicho é por dentro. Porque como o osso aparece, tem a ver com a forma externa. Então, olha que interessante quando a gente compara o que é o esqueleto do rato com o esqueleto da capivara. Olha como ela é mais pesada mesmo.
Olha como aqui, essa pata da frente, né? Esse omoplata, como isso tudo teve que crescer e ficar forte para aguentar o peso dessa cabeça. Olha como essa cabeça é muito mais quadrada, pesada. E mesmo a caixa torácica aqui, olha como ela é diferente. E aqui dá para ver esse pedacinho de rabo que ela tem, esse cotoquinho. Que eu queria mostrar para vocês, para a gente entender a hora que a gente for desenhar a capivara como um todo, que ela tem uma. Quando a gente olha de frente para ela, a gente realmente tem um. Não é algo fininho, não é algo que tem uma ponta. É algo que é muito mais perto de um retângulo, de um quadrado, percebe? Olha só que interessante que é isso. Então, a gente sai da ponta e chega nesse quadrado. E eu queria, então, só rapidinho sugerir da gente fazer esse desenho aqui. Ó. Eu vou mostrar para vocês e eu posto lá a foto, ponho na foto para a gente poder. Porque é importante a gente entender essa parte da frente da cabeça do animal. Sem isso, a gente às vezes acha, né, a vista de lado parece que é tudo fininho, mas não é. Tem um volume aqui na parte da frente da capivara. Olha que coisa mais fantástica. Então, eu vou propor o seguinte, ó, de vocês, rapidinho, como a gente fez também, sem preocupação de ser um Michelangelo, tá? Vocês vão só mais ou menos perceber, olha aqui, que nessa parte da frente eu tenho o que é um retângulo, que é mais largo em cima um pouquinho e mais estreito um pouquinho embaixo. É pouquinho, mas é, reparem depois. Aqui a gente vai ter a parte de cima, dá para ver um pouquinho a orelhinha, dá para ver um olhinho aqui, e aqui a gente tem uma bochecha, tá? E aqui dá para ver esse gesto aqui da boca, dá para ver a narina. Então, eu queria que vocês fizessem, vocês não precisam mostrar isso para ninguém. Se sair meio esquisito, não faz mal, tá bom? Mas bem rápido, para vocês poderem perceber, ah, olha só que cabeça mais interessante que esse bichinho aqui tem. Como isso aqui é um volume, é um quadrado aqui na frente, tá bom? Então, olha, aqui tá vendo? Não tem preocupação nenhuma. Não dá para vender, não dá para nada, só dá para depois usar de rascunho para a lista de supermercado, tá bom? Então, é com essa preocupação, ó. Mas eu queria que vocês olhassem para a forma do bichinho. A minha mão vai aparecer, né, o meu quadradinho, provavelmente vai aparecer pequenininho para vocês. Mas não se preocupem, agora é um desenho só para vocês se maravilharem. Sabe, quando a gente está muito preocupado em fazer bonito, a gente não consegue se maravilhar com aquilo que a gente está vendo. Então, só olha que fantástico. Aquilo que era uma pontinha no ratinho virou um volume na capivara. E ela tem essa cara bonachona, né? Assim, são animais, claro, eles são roedores, então eles são sempre mais alertas. Mas se a gente comparar com o ratinho, eles são mais tranquilos. E olha só, quando a gente vai para a tendência metabólica, lembra que eu falei para vocês que isso tem a ver com a qualidade da água? A água tem essa qualidade de juntar, de sonhar. Então, esses animais metabólicos vão ter a tendência de morar perto da água. Então, a capivara é um roedor aquático, ela tem até membranas entre os dedos. Assim como o castor, assim, quando a gente for olhar para os ungulados, a gente vai ver como o alce, que é bem metabólico, também gosta de viver em áreas meio alagadiças. Muito bonito a gente olhar para isso. Então, deu para fazer um esboço mais ou menos? Luciana, Oi, querida. bom dia. Bom dia. Você falou que a água
são os metabólicos que gostam de viver perto de água ou ar. Provavelmente, eu não estava no começo, mas provavelmente são os neurosensoriais e Isso os mesmo. circulatórios. Os circulatórios, eles vão oscilar. Ah. E, principalmente, assim, eles vão viver nesses lugares em que eles podem ter contato entre o que é amplo, mas o que é fechado. Então, eles vão estar sempre no meio. Então, eles gostam de árvores, mas também gostam das savanas, por exemplo, onde eles podem caçar. Eles vão estar sempre... E aqui, olha só que doideira, Clarice. Quando a gente entra no grupo rítmico circulatório, a gente vai ter baleias, golfinhos, como representante da parte metabólica dos circulatórios, tá? Então, toda vez que a gente vai chegando perto dos metabólicos, a gente vai vendo essa presença da água, tá? E aí é muita riqueza, porque quando eu vou agora para a parte dos neurosensoriais dos carnívoros, que a gente vai ter, por exemplo, as martas, as doninhas, que são esses carnívoros que têm cara de rato, né? Eu vou ter também a lontra. A lontra é um carnívoro que é neurosensorial, mas que depois é metabólico. Então, aí a gente vai ver a presença da água. É lindo. E não se preocupem se não dá para entender tudo agora, porque a gente vai, assim, grupo por grupo, decifrando e olhando, e mais do que tudo, se a gente pudesse maravilhando com essa coisa incrível que é essa transformação da forma do animal, de acordo com essas tendências. Então, vamos olhar para a capivara agora? Vamos desenhar a capivara? Estão prontos? Deu para fazer o rostinho? Que não precisa mostrar para ninguém, só para vocês mesmos? Então, olha só. A gente vai não, eu vou para o PowerPoint, olhar para a foto, vou dizer como é que a gente vai trabalhar, e depois eu ponho a foto para vocês. E aqui, como é algo que a gente quer, agora chegar num resultado satisfatório, a gente pode ir lento nesse processo, tá? Mas eu vou pedir o seguinte, nós vamos fazer 3 esboços rápidos antes. Então, quando a gente tem que fazer 3, a gente não pode ficar muito preocupado, sabe, com o detalhe? São 3. É que nem um filho e 3 filhos, né? Um filho, a gente fica lá lambendo a cria. Com 3, a gente tem que ser mais prático. Então, olha só. Quando eu vou fazer a capivara agora, eu não posso começar com um triângulo, certo? Porque a gente não vê um triângulo. A gente está vendo algo que é mais quadrado, ó. A gente enxerga algo assim. Depois, a gente tem uma parte que é o pescoço, que está ligando ali o corpo. Ele é meio quadradão também, ó. É como se eu tivesse a junção dessas formas aqui. E aqui atrás, eu vou ter algo que é mais redondo, porque a gente está lidando com os roedores. Então, aqui é mais redondo. Sara, já te dou a palavra, tá? E aqui, ó, a gente vai ter uma parte onde vai sair o rabo, que vai fazer um pouco uma ponta aqui assim. E aí eu só indico, ó, aqui tem uma pata, aqui tem outra, e depois eu vou olhar, olha, prestem atenção na pata de trás, porque ela faz uma curva, tá? Ela vai para trás e depois ela vai para frente, e depois sai aqui, que seria a patinha. E aqui eu enxergo outra. Pode ser uns palitinhos assim, que depois a gente coloca a carne, tá bom? Mas eu queria que você... E depois presta atenção como a orelhinha é bem menor. Olha que legal, a orelha também diminuiu, o olho diminuiu, tudo diminuiu em termos de abertura aqui na parte da frente da cabeça, tá? E aí vocês vão percebendo se a proporção está certa. Será que eu tenho que fazer um pouco mais largo a parte do pescoço? Ou ficou faltando corpo? Tá? 3 desse daqui. 3. Então, deixa eu olhar para vocês. Sara, querida, pode falar. Como posso te ajudar? Não, deixa eu falar, porque eu não estava vendo a sua mãe. Aí agora eu achei, né? Achou? Tá bom. Então, eu vou colocar minha Sim. mão grande aqui, assim. Olha só. A gente vai trabalhar 3 esboços
E cada um deles vai mostrar tendências que a gente fez a cabeça um pouco maior, o pescoço mais não sei como, e a gente vai corrigindo. Pode ser uma coisa esquisita, tá bom? Então, eu vou levar lá para o PowerPoint. Qualquer problema, vocês me avisam. Então, tem pequenininho ali o desenho e tem grande a capivara, tá? Então, provavelmente vocês conseguem ver o cursor aqui. Comecem entendendo como que é essa forma aqui da cabeça. Então, vocês vão esboçar isso daqui. Depois percebam, nessa parte até que está um pouquinho mais clara aqui do pescoço, ó, como tem uma outra forma encaixadinha aqui. Olhando para o meu desenho agora, eu fiz muito largo. Eu faria mais fino agora no meu segundo esboço. E depois, se quiserem, vocês podem até fazer uma bola aqui e um pedacinho, essa parte de trás aqui, saindo da bola. Também pode, tá? E aí só puxa os pauzinhos da localização das patas. E depois a gente coloca a carne, tá bom? Isso, a Mari que falou do ratão no banhado. Isso mesmo, querida. Mas o ratão do banhado ainda tem rabo, né? Sim, Então, ele não tá... Ele vai estar, se não me engano, ele está no meio. Ele é... Teria que pensar assim, ter né, o grupo lá dos roedores, aí a gente tem essa divisão de neurosensorial, circulatório e metabólico. Então, o ratão do banhado está no meio, ele está aqui no circulatório, e dentro do circulatório ele tem uma tendência metabólica. Como o livro do Chad é em inglês, às vezes eu não sei fazer a tradução, sabe? Então, ele coloca um animal que chama, em inglês, V-O, né? V de vaca, O-L-E, voo. Ele coloca, e eu estou tentando, assim, entender que isso que você chamou de ratão do banhado é esse voo, mas eu não sei se é. Mas isso eu tenho certeza, o ratão do banhado não está na parte metabólica, a primeira divisão. Ele vai estar na segunda, ou do grupo dos neurosensoriais ou dos circulatórios. mas é muito interessante ver essas pequenas variações, né? Porque parece que o ratão do banhado tá chegando na capivara, Isso né? mesmo, isso mesmo. A gente deveria enxergar esses animais todos como um desenho animado, sabe? Em que a gente vai tendo essa transformação de um para o outro. É como se tudo fosse um bicho só. Mas agora, se a gente puxar para cá, tem uma pequena tendência, uma força maior de um certo lugar, aí vira isso, depois vira aquilo, depois. Eu acho incrível olhar desse jeito, sabe? Júlia, não sei, querida. Wombat, não sei. Eu posso depois tentar achar as traduções certinhas desses, tá? Dos nomes dos bichos para a gente ter. Eu posto isso lá no. É fácil. Eu tiro uma foto do livro e posto lá no nosso Facebook, tá bom? E aí contam para mim, conseguiram fazer 3 esboços? Tô terminando o terceiro aqui. Tá bom, então vamos esperar mais um pouquinho. Vai ficando bem melhor, né? Vai ficando bem melhor, porque a gente vai se soltando, a mão vai entendendo o que, que o olho está vendo, e a cabeça ela não dá conta, ela fala, ah, é muita coisa, eu vou ficar quieta. Isso é ótimo, sabe?
Uhum. Ela vai perdendo nesse jogo com a mão e com o olho. A cabeça, ela é importante depois. Depois que a gente fez o esboço, a cabeça vai falar, tá vendo como aqui precisava ser mais baixo? Então, corrige. A cabeça, ela é meio chatinha, sabe? Mas ela é ótima, ela permite as correções. Mas, no meio do caminho, ela trava a gente. Porque ela fala, não, certo. E a mão precisa ir, a cabeça está travando. E a gente fica horas, às vezes, desenhando o pedacinho do nariz em vez de cuidar do todo, né? Nossa, eu estou pensando aqui, Luciana, que Ah, a gente pode, isso que você falou do desenho animado, né, que vai transformando, aham. a gente pode fazer isso no desenho, né? Pegar a capivara e falar, e se Sim, agora eu fazer o bico dela ficar fino? Aí o que isso, que ela vira, né? isso, isso. O bico é Meu ótimo, anjo, desculpa, a cabeça, o focinho. sim, sim, mas pode ser. Você pode até fazer a capivara virar um beija-flor, entendeu? Pode ser. Mas isso que você falou é maravilhoso, porque essa é a ideia. Da gente perceber essas formas como algo móvel e não como algo definitivo, percebe? É como se existisse um grande ser chamado reino animal que está brincando de aumentar e diminuir. E se a gente olha para essas formas como né, um grande movimento desse único ser, meu Deus do céu, a gente chega muito perto de como que o Criador pensa, sabe? É lindo, é maravilhoso. E se vocês acompanham isso, é mais maravilhoso ainda, sabe? E aí, deu? Deu. Tá bom. Então, agora, vocês vão pegar dessas três que vocês têm, a que vocês gostam mais. Qual aquela que vocês acham que chegou numa proporção melhor? Eu tenho essa pobrezinha aqui, eu não caprichei muito, mas é com ela que eu vou, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? A partir desse, eu vou fazer de novo isso, tá? Eu vou olhar para o desenho para poder mostrar aqui para vocês, e depois eu ponho a foto, eu vou olhar para a foto para mostrar, e depois. Ai, não, eu fiz o contrário, peraí. Aqui, pronto. Então, vocês vão olhar para esse esboço que vocês fizeram, e vocês vão agora, é, assim, polir, né? Vocês vão dar um polimento para essas formas que vocês colocaram aqui. Então, vocês podem consertar ainda a proporção, perceber, olha, aqui em cima tem um gordinho, né? Algo que sobe e depois abaixa. O auge dessa curva aqui não é no bumbum, é aqui antes. Então, dá para enfatizar isso. Aqui atrás, a gente tem esse cotoquinho que está escondido dentro do pelo. Aqui eu vou apagar, vocês não precisam, mas eu vou apagar para poder mostrar para vocês. Olha que bonita que é essa curva aqui, tem uma curva. No final parece que tem uma reta depois da curva. Sim, tem, porque aqui a gente tem a perna, olha só. Tem essa reta mesmo. E aí a gente tem que ver do outro lado, da onde que essa curva vem. Então aqui a gente tem essa parte mais gordinha. E aí sai, olha só, aqui também vocês podem olhar como sendo um triângulo, tá vendo? Olha como aqui Lembra tem uma uma curva. manga o corpo da capivara, né? Isso Eu sempre lembro mesmo. da manga. Ai, que genial! Isso mesmo. Isso mesmo. Se vocês puderem ir contando para vocês, olha, isso parece tal forma, isso parece tal coisa. Ajuda o olho a entender o que que ele está vendo, tá? Porque sempre vai ter essa briga entre cabeça e olho. A cabeça quer uma coisa, mas o olho está vendo outra. Então, vai ajudando a cabeça, falando, olha, aqui tem forma disso, tá vendo? Eu estou enxergando assim, olha como aqui tem uma parte mais redondinha. Depois tem uma leve entradinha e depois sai, seria o queixo aqui assim. Como é que é o pescoço? Qual que é o tamanho do olho? Onde é que ele está mesmo? Se ele está no lugar certo. Vejam como é pequenininho, tá bom? Aqui também, vamos colocar carne em volta dessa pata. Ela é grossa em cima. E depois ela afina.
e ela tem toda a palma, né, do que seria a mão, pata, no chão, e depois que saem os dedinhos, reparem nisso, tá bom? Mas continuem trabalhando de uma maneira solta, fluida. Eu fui apertando aqui porque eu queria que aparecesse por cima dessas outras linhas que eu já fiz. Mas observem também os espaços negativos. Então, a distância entre uma perna e outra. Qual que é essa distância aqui atrás? O negativo aqui entre a cabeça e a pata. Isso tudo também pode ajudar a gente a fazer correções, tá bom? Então, eu vou colocar de novo a foto. E vocês vão... Na verdade, o esboço já é o esqueleto. Então, em cima do esboço, vocês vão trazendo esses detalhes, polindo, aprimorando. Às vezes a gente se encanta com uma coisa e a gente exagera. Tudo que a gente gosta, a gente exagera. Então, às vezes, a curva que eu tanto gostei, ela ficou exagerada. Eu não posso acalmar um pouquinho ela, não fazer ela tão acentuada. Tô vendo que eu fiz essa parte da frente muito pouco larga na espessura, eu vou ter que aumentar um pouquinho mais. E aqui o espaço negativo ajuda muito, muito, muito. Lu, Oi, amor. a partir de que idade da criança a gente pode, não os pequenos, eu sei, mas lá para o fundamental, os grandes, a partir de que idade a gente já pode ensinar ele a desenhar um animal assim, falando assim, dessas. Olha, desse jeito, claro, eu não falaria de força astral e etérica, tá? Não, Mas não. a gente pode falar dessas tendências de crescer, diminuir. Desse jeito, eu Ah, falaria no 10º ano, tá? tá bom. Porque a gente está muito acordado para a forma. Consciência, muita consciência. Isso, a gente leva Tá, muito para a consciência. No tá. 7º ano, a gente pode fazer desenho de cópia já. A gente está copiando os grandes mestres. Eu posso levar, então, fotos dos animais, ou mesmo no 6º ano, quando tem a postura dos animais. Mas eu não fico chamando atenção. Eu só ensino como é que a gente faz os esboços, como é que eu trabalho de uma maneira solta. Isso tudo eu posso ensinar. Mas trazer para a consciência como é que essas formas mudam, eu deixaria para o ensino médio. Porque no fundamental, as crianças têm que se ligar pela emoção. Então, eu contaria a história da capivara. Onde que ela mora, por que que ela gosta da água, como é que a pata dela tem as, as membranas para ela poder nadar. Eu contaria que antigamente a igreja considerava a capivara um peixe por conta da Sexta-feira Santa, que não podia comer carne. Então, os animais terrestres não podiam ser comidos, mas os animais aquáticos, sim. Então, a capivara era considerada um peixe. Olha só que interessante, eu contaria essas histórias para a criança poder se ligar pelo coração com esses animais, para ela poder primeiro se apaixonar por eles. E lá no ensino médio a gente explica essa coisa mais mental, de como é que esse Da corpo forma. se transforma, tá bom? Mas a gente, como professores, a gente tem que saber isso tudo, porque a partir dessa maravilhamento interno que a gente contagia as crianças, percebe? Se eu só olho para Uhum. esses animais como coisas isoladas, e como, esse é assim, e o elefante tem isso desse jeito, eu não crio dentro de mim esse estado de uau! E quando a gente tem esse estado de uau, esse estado passa para as crianças sem que a gente precise falar as coisas. Então, para o professor, isso é obrigatório, tá bom? Obrigada. Imagina. E a Mônica, fale, querida.
Oi, Oi, bom dia. Eu tenho três perguntas. pois não, A pode primeira, fazer. a primeira como é a primeira aula que eu estou aqui, você Sim, falou, aqui é muito, olha como é importante aqui o negativo. Aí eu queria sim, saber o que que é isso. isso. Tá bom, deixa eu te explicar antes de você fazer a próxima, só para eu não me Tá perder. bom. Então, eu vou mostrar aqui com o cursor, tá? Na foto. O espaço negativo é o que é espaço, e não. Peraí. Então, eu Você estou no está conseguindo celular aí. enxergar? Ah, então tá. Vai, Então, agora olha sim. só. Entre uma pata e outra, essas duas patas dianteiras, a gente tem uma forma, que é o espaço Sim. negativo. Então, muitas vezes, olha só, Hum, eu vou só parar rapidinho para mostrar aqui para vocês. Olha só, nesse meu desenho, o espaço negativo não está correto, ele está muito estreito. Então, em vez de eu certo. ficar, eu sinto que tem uma coisa errada, mas em vez de eu ficar tentando olhar para as patas para saber o que que é, eu olho para o espaço negativo. E o Entendi. espaço negativo me ajuda a enxergar melhor o que está acontecendo. Olha só o porquê que ele faz isso. Porque a cabeça não consegue dar nome para isso que ela está enxergando. Então, o olho tem liberdade para enxergar. Quando eu olho para a pata, a cabeça fala pata, é automático. E a gente já vai porque é a nossa ideia de pata. E aí a gente não consegue perceber onde é que foi que a gente errou, porque a cabeça está lá dando palpite. Mas o Uhum, espaço negativo é um recurso fantástico para a gente poder acalmar a cabeça e enxergar formas que não têm nome. Então, é um perfeito. grande recurso, tá? Tá, ótimo. Obrigada. Segunda pergunta. É, é, então, a terceira era, eu não estou conseguindo fazer a pata do outro lado de trás, né? Isso, tá Da bom. traseira. Então, agora eu já peguei a dica. Isso, tá bom. É, e a segunda tem a ver com essa aquela coisa, acabou de fazer a pergunta. Então, se eu estou com uma turma de sexto, eu sou professora de trabalhos manuais, tá bom? Tá, perfeito. Eu estou com uma turma de sexto ou sétimo ano. Eu posso dar intenção para eles dessas formas que a gente encontra nos bichos? Você pode, por exemplo, eu, se fosse professora de trabalhos manuais no sexto ano, eu teria fotos de bicho na sala toda, dos bichos que Uhum, você se propôs a costurar, porque você não é obrigado a costurar o universo inteiro dos animais, tá? Você pode, certo. essa vez, vou dar abertura para os animais da África, ou para os animais da fazenda, ou para, tá? E eu Tá. teria essas fotos todas, e a gente pode conversar daí. Aonde que tem a parte traseira maior? Qual bicho que tem a tendência de ser grande atrás? Qual bicho que tem a tendência de ser grande na frente? Aonde que tem orelha grande? Aonde que tem pata curta? Aonde que tem, sabe? Seria uma grande brincadeira de olhar essas transformações todas. E você pode Sim, contar, olha, esse pescoço grande da girafa ajuda ela a comer as folhas. Olha como é importante para ela que esse pescoço seja uma ajuda para ela chegar nessas folhas gostosas que ela gosta. Ela não tem pescoço comprido porque ela precisa comer folha, como muitas vezes isso é ensinado para nós. Ela tem o pescoço comprido para regular essas forças dentro dela. A gente vai chegar na girafa, tá? Mas porque ela tem pescoço comprido, ela tá. alcança E folhas aí, bem altas. Sim, o que eu pensei assim, ó, por exemplo, na hora que a gente está desenhando, porque talvez seja o meu caminho que eu estou fazendo aqui, tá? sim, tá, É, essa dica de olhar a forma, assim, olha, aqui tem um retângulo, aqui tem um quadrado, sim, aqui tem isso, até mesmo esse lugar, aqui tem esse negativo. Que isso. forma é essa que eu estou vendo para poder ajudar eles a construírem esse desenho, entende? Entendo. Eu não faria isso com eles, tá? Tá, isso Você, daí, você como professora precisa ter esse recurso para fazer a correção. Você precisa enxergar isso. E você pode tá, falar para eles, olha, como o pescoço aqui é mais quadrado, tá vendo? Eu vou pegar um outro material para te mostrar como é que eu faria com eles, tá bom? Só um minutinho. tá, obrigada.
E eu vou mostrar aqui porque eu acho que serve para todo mundo, independente se a gente é professor ou não, porque é uma maneira maravilhosa da gente estudar também, tá? Então, a gente aqui está se baseando bastante na linha. Então, esses novos encontros, a gente tem a linha como a mestra que vai nos guiando, né? Mas eu posso também ter a superfície. Então, eu vou parar só um pouquinho para vocês poderem ver o que que eu estou fazendo. E eu posso, então, começar com uma outra consciência, que é a consciência da superfície, ó. Então, eu sei que tem uma parte mais quadrada aqui na frente. Olha só, eu já estudei isso com a linha. Eu sei que tem uma parte mais, né, intermediária aqui, um outro tipo de quadrado. Eu sei que tem um redondo aqui atrás, ó. Então, com as crianças menores, né, do sexto ano, eu chegaria na forma através da consciência de superfície, porque tem mais a ver com a parte do coração, percebe? Sim, E a mas parte eu da poderia linha ir. é mais mental. Só um minutinho, amor, já te dou a palavra. Pronto. Deixa eu só conseguir fazer aqui. Porque depois você pode refinar isso daqui. Não é que isso aqui precisa ficar de uma forma, às vezes, olha, quando eu estou fazendo assim, isso tudo pode ter uma forma ainda um pouco infantil, percebe? Eu estou usando a parte deitada desse giz de cera, é um giz de cera, isso aqui poderia ser um carvão também. Eu posso depois pegar a parte da ponta e aí sim chegar num movimento mais linear, percebe? Mas eu Sim. comecei antes com O volume. algo que é do todo. Porque eles vão precisar recortar, se isso é um molde, né? Então, eu vou precisar chegar em formas mais definidas. Mas eu chego nessa forma a partir de algo amplo, e não de algo já tão fino quanto um esboço linear, percebe? Não sei se eu Sim, te ajudei com isso. não, ajudou. Assim, ó, eu continuo ouvindo, e por isso que eu preciso talvez limpar dentro de mim, tá, Lu? Tá, Assim, ó, eu também eu trabalho dessa maneira como você fez com o giz. sim, E aí, mas essa dica, quando você veio assim, ó, você percebe, eu estou vendo isso, tá? Por isso que eu quero repetir. Você tá. percebe como aqui a cabeça dela veio meio reto, aí depois desceu aqui nessa forma, e Aham. agora ganhou. Então, assim, para ajudar, porque Sim, isso eu posso, essas formas pode. que eu estou falando, É, entendeu? sim, Você querida. percebe que a cabeça do ratinho, né? Então vamos lá. Isso, A cabeça do ratinho ele é triângulo, então você tem que vir com o isso, seu giz assim, nessa forma, para depois fazer assim. E aqui isso, tem um redondo, é isso que eu estou isso. falando, assim, Pode. sabe? Só cuidado para a gente. Esse tipo de forma. Pode, querida. Só que, por exemplo, depende muito da turma, da criança, depende. Uhum. Às vezes, melhor do que triângulo é falar fino. Tá vendo como aqui na frente é fininho? Porque Tá. o triângulo pode ser que, Tem né? várias imagens de triângulo lá dentro. Isso. Então, de repente, você pode falar, olha, tá vendo como é fininho? Até parece um triângulo, tá vendo? E aqui, tá vendo que tem pescoço assim? Então, você pode ir falando, e você vai ter que achar as palavras corretas para levar para esse tipo de desenho, Tá. tá Então, porque bom? justamente eles estão muito mais contaminados hoje com o Sim, linear, né? com certeza. Mas isso foi sempre, viu, meu amor? Foi sempre. É, É, então, e é. aí na Hoje é hora que pior. você quer colocar essa imagem para esse todo, né? Justamente para que as outras imagens permeiem eles, né? Que nem você está falando, Sim, e é difícil assim, porque eles estão muito na forma, e por isso que na hora que você começou a falar forma, eu falei, nossa, me aproxima talvez deles, né? Por isso. sim, sim. Cada professor vai ter que achar o seu caminho, porque cada escola é diferente, cada turma é diferente. Então, esse ano pode ser Uhum, que funcione uma coisa, o ano que vem vai funcionar outra, né? tá certo, Mas, tá então, ótimo, obrigada. fundamental eu iria desse jeito, ensino médio a gente pode ir desse jeito, como a gente está Aí a fazendo gente aqui. vai, isso, porque aí a gente Isso, já está refinando.
Tá Isso. ótimo, Mas obrigada, para viu? nós, professores, de nada, amor. A gente precisa ter isso aqui dentro, Isso, tá bom. tá? Tá, obrigada, viu? Nada. E acho que tinha mais alguém de mão levantada. Não? Então, olha só. Quando a gente tem... Deve preparar. Meu esboço está tão sofrido, gente. Então, esse aqui é quando eu tenho um pouco mais de calma para fazer. E aqui está sendo essa sofrência toda. É bom vocês verem que a sofrência acontece com todo mundo, né? Então, aqui, olha só. Como é que a gente... Uma vez que vocês chegaram nessa forma um pouco mais definida, vocês podem fazer duas coisas. Trabalhar com esfuminho. E a gente trabalha com esfuminho percebendo, olha só, vamos lá para a foto. Percebendo aonde que a gente tem áreas escuras, tá? A gente não vai passando o esfuminho de qualquer jeito. Vocês vão perceber que, por exemplo, aqui na parte da frente do focinho tem um escuro maior. Aqui embaixo do rosto também. Olha como as patas e esse pedacinho do ventre é mais escuro. Eu posso mostrar isso. Posso mostrar também alguns escuros que tem aqui no corpo. Estou vendo que tem uma reentrância aqui que criou uma área mais escura. Mesma coisa com o claro. Olha só como eu posso perceber que tem um volume mais claro aqui no ventre e aqui no dorso. Então, isso eu vou usar como uma possibilidade de indicação para o meu esfuminho. Então, aqui já está mais bonitinho, ó. Então, aqui embaixo tinha um escuro, aqui atrás tinha um escuro, as patas mais escuras, o focinho. Então, eu vou usar o meu esfuminho em lugares estratégicos. Também a minha borracha. A minha borracha é um lápis branco. Então, aonde eu tenho aqui, eu fiz o meu escuro, trouxe. Lembrando também, gente bonita, olha só, que eu posso pegar o meu esfuminho e raspar numa pontinha de lápis para trazer matéria também. Se o que eu criei de matéria aqui no desenho não é suficiente para fazer o escuro, eu posso colocar mais e usar. E depois eu posso usar a borracha como um lápis branco, por exemplo, para trazer um acento em algum lugar que eu percebo que tem um certo brilho, tá? Então, tanto a borracha quanto o esfuminho podem funcionar como área de luz, né? Criando, ajudar a criar área de luz ou área de sombra. São recursos para isso. Então, sempre pensar na borracha como um lápis branco. Então, aqui estava tudo mais preenchido de sombra, e eu tirei com a borracha um pouquinho para trazer esse volume que recebe mais luz e, portanto, me ajuda a dar a sensação de que isso é gordinho, tá? Esse ponto de luz, que vocês vão perceber em cada momento, ajuda a dar a sensação do volume, que é gordinho. E, para finalizar, a gente pode trabalhar a questão da pelagem, do pelo. E eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso só indicar, por exemplo, nas bordas. Eu não preciso fazer a borda inteira, tá? Fica feio, não é que eu não preciso, eu não devo fazer. Olha só como é importante se eu tenho espaços de respiração. Então, indiquei que tem pelo, eu deixo um espaço de respiração. Eu indico mais um pouquinho, deixo um espaço de respiração, tá? Então, isso pode ser. Então, percebe? Isso aqui ainda está mais perto do que é um esboço. Eu não fui até o fim. E pode ser, nem tudo precisa ir até o fim. Esse outro exemplo aqui, ele já é mais acabado. Então, tem um trabalho maior de luz e escuridão aqui dentro, que o esfuminho faz. Eu posso usar a borracha para criar pelo também, não só o lápis. Então, eu posso
E depois, então não, e depois, só que aqui é outro, um outro exemplo, eu estou lendo aqui a mensagem da Cristiane, depois eu preciso entender melhor a sua pergunta, Cris. Mas eu posso também querer trabalhar detalhadamente as texturas. Então, aqui nesse ouriço, a gente poder perceber como é que esses pelos se movimentam. É muito bonito porque tem espinhos, né? Que tem um preto mais forte, e a gente pode trazer essa textura. Então, aqui eu não fiz porque não deu tempo, mas eu poderia preencher essa forma toda com a textura. Também posso deixar assim, nada contra, né? Bonito. Mas só para vocês verem, eu posso deixar uma coisa mais esboçada e só dar uma indicação de que isso é peludo. Eu posso trabalhar o claro escuro, dando também a indicação de que isso aqui é peludo, e posso trabalhar, quando eu tenho claro escuro, eu posso trabalhar com o branco e com o escuro, ou eu posso realmente tomar o meu tempo e trabalhar a fundo a textura dos espinhos e da pelagem. Isso faz com que a gente entre num trabalho meditativo. A gente realmente entra num trabalho de contemplação e de uma certa calma. Esse seria um trabalho que eu faria com jovens, mais velhos, né? De realmente ir atrás de como é que a textura mostra de maneira lindíssima como que é a pele desse animal. Então, existem essas 3 possibilidades de acabamento. Eu posto isso depois também lá no Facebook para vocês. Lu, Oi, com os jovens, você começaria com os roedores? eu começaria com todo mundo, porque é mais fácil, só por isso. A gente começar com os ungulados é muito cruel, sabe? A não ser que seja um porquinho. Mas cavalo, camelo, vaca, essas pernas compridas, elas têm uma exigência muito grande, tanto no movimento que elas fazem, quanto na proporção em relação ao corpo, sabe? Então, com qualquer criatura que esteja começando o processo de desenho de animais, eu começaria com os roedores. E dos roedores, eu começaria com os ratinhos. Porque isso vai dando segurança para a gente, sabe? Ela não tem nem um tequinho de rabo. Não tem. A capivara. Aquele tequinho que tem está escondido aqui embaixo, ó. Vamos voltar lá para o esqueleto dela, para vocês verem que tem o tequito. Tá aqui, ó. Tá vendo esse tico-tico aqui de rabo, esse cotoquito? É realmente um nada que tem aqui. E ele fica escondido dentro daquela pelagem toda, tá? E é esse cotoquito aqui que faz com que ela tenha essa forma mais pontuda aqui no final, e não tão redonda, né? Como um ratinho, né? Tem uma coisa aqui está o rabinho escondido. Mais uma pergunta. Pois não, Bom, estou pensando lá no 9º ano. sim, Estou fazendo todos os elementos e aí vou entrar na forma animal. tá. Vou fazer como você falou das texturas, o estudo das texturas. Faria antes o estudo das texturas ou faria depois de entrar para a forma dos animais? Eu faria antes, porque depois eles já estão muito presos no que é a forma. Antes pode ser uma grande brincadeira de possibilidades. E assim, a gente conseguir trazer o brincar para o processo do desenhar é muito importante. Porque como a humanidade ocidental, o desenho chega para nós como um desafio, uma obrigação, uma necessidade de ser perfeito, maravilhoso, que destrói a nossa alegria de desenhar. Por isso que a gente vai desistindo do desenho, né? Então, as crianças, conforme vão percebendo que elas não conseguem fazer aquilo que elas imaginam,
e as crianças do passado somos nós aqui, a gente abandona o desenho. E se a gente, assim, consegue voltar a encarar o processo de desenhar como um processo de experimentar, de esboçar, de brincar, a gente volta a perceber que isso é um direito que a gente tem. Assim como a gente tem o direito de cantar, a gente cantarola, a gente também tem o direito de desenhar. Mas parece que a gente esquece disso, sabe? Ou é perfeito ou não vale. E não precisa ser assim. Ô, Lu, Oi. me dá muita alegria ouvir você falar isso, porque eu percebo assim que na pedagogia Waldorf, as educadoras infantis, elas não se não vão para essa área do desenho, assim. E como é Uhum. uma brincadeira, né? Como eu Sim, gostaria que mais educadora infantil fizesse essa brincadeira do desenho, né? sim, sim. Porque elas têm que, assim, eu penso assim, elas deveriam desenhar na frente das crianças. Uhum, A criança precisa da imitação para poder sim. se Com colocar alegria, aquilo, com amor, né? com alegria. Mas E não com você, medo, né? Com medo de errar, exatamente. E medo você de... pode fazer desenhos Sim, muito simples, mas também muito bonitos, muito equilibrados, muito verdadeiros em termos de proporção. E às vezes fala, ai, mas isso vai atrapalhar a criança, porque ela não vai ser. Não vai atrapalhar a criança. Se fosse e, assim, a nem, gente. e também não só para a criança, para si própria. Como assim, Principalmente. se apropriar desse universo, né? Dos Isso, animais, isso. da natureza, para você conseguir passar isso, né? Exatamente. Se a gente, como ser humano, não se apaixona pelas coisas, a gente não tem como educar as crianças. E para as Sim, educadoras da educação infantil, isso é mais grave ainda, porque as sim, crianças vão imitar o que a gente é, não é o que a gente fala, é o sim. que a gente é. Então não adianta a gente fingir que a gente é uma coisa se a gente não é. É Não, isso que passa por lá aí. não adianta nada isso. Não, não adianta. Obrigada, viu, Lu? Imagina, eu que agradeço. Eu queria ver um pouquinho de vocês, como é que foi o processo, deu para chegar em algum lugar? Isso, vamos começar a olhar. Inaê, eu vou te fixar aqui. Isso, Como isso. faz para a gente mostrar? Só levanta na frente da tela, tá? Eu vou achando vocês. E eu vou dando dicas, tá? Inaê, faz um pouquinho mais redondinho a parte de trás. Falta um tiquito. Isso, mais para cima. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou agora mostrando para vocês. E aí, quem perceber que vale para si, pode usar. Aqui o teu ficou muito magrinho, essa parte aqui, ó. Dá uma arredondadinha um pouquinho. Porque é desgastado, mas pode ser um pouco mais gordinho, tá bom? Joia. Ah, obrigada. Nada. Aqui, Cris, deixa eu te pegar aqui. Isso, muito bom. Cris, você vai dar uma olhada depois nessa Ah, pata aqui de trás, se ela não está um pouco para frente demais. Deixa eu olhar aqui essa fora. aqui? Ela vai estar. Essa aí mesmo, tá? Eu vou lá para o PowerPoint para você ver. Vale para todo mundo. Tá um Cris, pouquinho para compara com... Ela frente? está um pouquinho para frente, tá? Ah, tá. Então, Ah, é você verdade. pode, ó, você pode, às vezes, para ser mais fácil a tua correção, diminuir aqui atrás, ó. Em vez de você mexer Hum. na pata, você pode tirar um pouco desse bumbum. Sabe E que eu tinha posto ela mais para trás, aí eu afastei um pouco. Mas olha aqui, Cris, se você tirar um pouquinho do bumbum, vai dar certo, tá? Ela Tá tá bom. alongadinha, é só tirar um É, pouquinho. tá Isso. bom. Só diminuir aí que vai dar certo, tá bom? Sueli, querida, mostre. Isso, Sueli. Tá bom? Sabia, muito bom. Excelente. Tem nada para falar. Muito bom. Quem mais? Perfeito. Rosa, deixa eu pegar a Rosa aqui. Rosa, afasta um pouquinho, querida, para eu poder enxergar. Não estou enxergando o fim dela. Isso, acho que tem que cobrir um pouco o teu rosto, Rosa. Isso, tá bom, tá bom. Eu tiraria um pouquinho do bumbum também, Rosa. Um pouquinho, tá? Ele ficou um pouco como o da Cris. Muito linda Eu como você não, trabalhou. não sei se eu consegui, minha Quem filha. falou comigo? Eu, a Júlia. Não sei se Júlia. você está Ah, tá bom. conseguindo Peraí que eu vou ver. te fixar, querida. Só que você tem que Peraí. virar o papel. Ele tá aparecendo
de lado para mim. Você consegue? Só vira assim, ó. Peraí, eu virar o Isso, número um. isso, segura assim. Isso, tá ótimo, querida. Excelente. Excelente, eu não tenho correção nenhuma para fazer. Muito bom. Oi, Lu. Betânia, muito bom, querida. Isso aí. Isso, muito bom. Quem mais? Eliana. Aham, deixa eu olhar aqui. Isso. Eliana, essa pata aqui de trás, ela está um pouco sem curva. Eu vou mostrar aqui, eu vou levar a gente aqui para... Olha como tem uma curva aqui assim, que começa um pouco mais em cima, talvez. Está muito gordinho essa, essa coxa dela, tá? Tá. Deixa eu Diminui. mostrar aqui, ó. Larga. Aqui, ó. Eu acho que a sua tá vindo muito daqui. Tem alguma coisa muito gordinha. Diminui um pouquinho aqui, tá bom? Tá bom. Tá. Deixa eu olhar. Quem mais? Paula, isso. Deixa eu pegar a Paula. Eu, Lu, depois Mônica. Sim. Paula, aqui falta... Olha que interessante, como a gente também é um representante dessas coisas todas que a gente falou. Conta a Paula, perna. agora falta um pouco da perna da Eliane. Eliana. A Eliana vai te dar uma perninha e você vai tirar um pouquinho da perninha dela. Tá vendo como tá magrinho aqui? Tanto na parte de trás quanto na parte da frente, você pode aumentar um pouquinho a espessura com que a perna encontra aqui, ó. A espessura com que a perna encontra o corpo, tá vendo? Pode ser mais largo aqui. Tanto aqui e principalmente aqui atrás, tá bom? Deixa eu olhar. Quem que tinha falado? Olha, eu tô vendo a Érica. Isso, Érica, ótimo. Muito bom. Ótimo. Acabou de Perfeito. Muito. Maravilhoso. Quem mais? Quem que falta? Tem o meu também, Luciana. Carla. Mônica. Tá. Ai, fui para Carla. Isso. Carla, levanta um pouquinho para poder enxergar. Olha, você tem duas coisas que eu vou pedir. Levanta só um pouquinho o desenho. Isso, tá. Primeiro, o rosto dela, a gente vai ter que fazer uma correção. Falta uma inclinação aqui que eu vou te mostrar. E você vai precisar puxar um pouco para baixo as pernas da frente. Elas têm que ficar mais embaixo, perto da onde as patas da trás terminam. Tá bom? Então, eu vou te mostrar agora aqui no meu desenho. Aqui, olha só. Quando a gente vai desenhar o rosto dela, o seu ficou um pouco assim, ó. Tem essa forma aqui na cabeça. E a cabeça tem mais essa forma aqui, ó. É mais fino aqui assim. E abre. Tá bom? Então, aqui, ó, faz assim. E aqui tem que fazer assim, ó. Abrir. Dá para entender? E aqui, olha, as patas, você vai ver que elas estão... Né? Essa pata da frente não está tão para cima, tá bom? Deixa a imagem. Eu preciso só Pode olhar levar agora sozinho. os outros. Mônica, cadê tu? Estou aqui. Mônica Serrano, né? Tá aqui. Ai, Isso, tá. As duas Mônicas. Ah, tem duas Mônicas, tá bom. Mônica, então a Mônica Serrano, tá? Vai aumentar um pouquinho a cabeça. Ah, eu acho que eu consigo fazer uma coisa aqui, peraí. Ah, aqui, ó, ótimo. Mônica, você tem que abrir um pouquinho aqui a cabeça, ó. Tá muito reto, você tem que criar mais uma sensação de triângulo aqui, tá? E essa tua pata de trás, essa abertura que você fez para dentro do corpo está muito aberta. Tem que ser menor aqui, ó. Tá bom? Ele está muito baixo. Mas eu Dá vou para ver tudo. entender? Aqui? Aqui. Tá bom? Ela foi muito para dentro do corpo. Fecha. Ok? E essa parte, tá muito melhor também. Agora a outra Mônica. Deixa eu achar, tá aqui. Achou? Mônica, ok. Deixa eu me colocar aqui junto. Ah, uai. Não, peraí. Aqui, ó. Pronto. Mônica, então, aqui, olha só, como o teu pescoço está muito largo. Ele precisa ser um pouco mais Aham. fino.
Então, você precisa trabalhar aqui embaixo, ó. O teu pescoço, ele tá assim, ó. A relação, você tem uma cabeça assim, e aqui faz um redondo assim, ó. E logo aqui já tem a saída para a perna, né? E precisa aqui ser um pouquinho menor, ó. Tá? Essa cabeça e ter a curva para a perna um pouco menos acentuada, na verdade, tá? A tua curva é muito acentuada. A perna está muito para trás em relação ao corpo, Tá. em relação à cabeça. E aí, o que você pode fazer é aumentar a perna, ela está fina. As tuas perninhas, Aham. elas estão finas. Então, você pode aumentar um pouquinho a perna, mas fazer a cabeça menor e essa curva que vem da cabeça encontrando com a perna. Olha o espaço negativo que tem, né, do que seria a frente da cabeça até a perna. E se você olhar no seu e Aham. comparar com o seu espaço negativo é muito maior. Essa perna tem que vir Certo. para frente para diminuir esse espaço aqui, tá bom? E Certo. diminuir o Ah, tá pescoço certo. dela. Tá muito grande esse pescoço, tá bom? Ficou uma capivara bem metabólica, né? Bem metabólica, isso mesmo, Mônica. Você pode fazer um regiminho nela, tá? As tendências estão todas certas, tá? Mas você Tá pode só certo. dar essa Obrigada. polida, de nada. Desmetabolizada nela. Isso mesmo, Obrigada. tá? Obrigada. Aqui, Christian, pode tirar um pouquinho da cabeça também. Tá um pouco grande, tá? Pode diminuir um pouquinho, tá, Christian? Deu para entender? Deu? Joia. Tá aqui, olha, deixa eu colocar, deixa eu te achar aqui. Ah, não, eu tenho que me achar. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Christian, a tua cabeça, levanta de novo só para eu ver. Isso. Tá muito quadrado aqui, ó. Tá? Então, você pode trazer mais a sensação do triângulo, tá bom? Não é complicado, não. Nesse focinho aqui assim, você vai fazer mais triangular do que quadrado assim, tá bom? Deu para entender? Joia. Ótimo. Então, deixa eu ver quem mais. Eu tenho que parar aqui. Quem mais que eu não vi que gostaria que eu visse? O meu, Lu. Sônia. O meu, Karina. Tá, Fernanda e Karina, então. tá bom. Eu chego lá, eu chego lá. Sônia, cadê tu? Levanta, amor. Isso. Muito bom. Muito bom, Sônia. Ótimo. Quem mais? Romilda. Romilda, eu preciso que o quadradinho mude de lugar, que está num lugar que eu não consigo te aumentar. Espera um pouquinho que o negócio já vai mexer aqui e eu te aumento, tá? Então, aqui, Karina. Karina, afasta um pouquinho, querida. Tá batendo uma luz que eu não estou conseguindo enxergar. Se você roda o papel, talvez um pouquinho para frente. Percebe que eu não consigo ver? Vai mais para trás com o desenho. Só um minutinho, peraí. Mesmo que ele fique menor, não tem problema. Ixi, tá branco. Agora você mexeu para lá, para cá. Aí. Isso. Tá. Eu consegui ver muito rápido. Do que eu vi, tá tudo certo. Tá muito boa a proporção. Isso. Ótimo, querida. Deu para ver. Tá certo. Muito bom, Karina. Isso. Cecília. Isso, ótimo. Que lindo, Cecília. Muito bom. Excelente. Very, very good. Quem que falta? Clarice. Isso, ótimo. Lindo. Muito bom. E eu adoro essas legendas que vocês vão fazendo, com a maneira que vocês vão anotando as coisas. Adoro. Isso, Juliana. Isso, lindo. Muito bom. Excelente.
Romilda, você ainda está no quadradinho que não é para estar? Deixa eu ver se eu te acho do outro lado aqui. Achei, agora consigo. Isso. Ó. Essa pata de trás, Romilda, a pata traseira de trás, tem a da frente e a de trás. A da frente está muito fina, a de trás está muito grossa. Tá? Então, aumenta um tiquito a da frente e diminui um tiquito a de trás. Tá bom? Eu vou pôr depois essas fotos lá no Facebook, vocês podem também olhar depois na gravação, tá bom? Quem ainda Lu, gostaria? eu não tenho Facebook. Eu só tenho Instagram. Você tem jeito de colocar? Tem Não, Instagram. no Instagram eu não consigo, mas, Júlia, isso aqui vai para o YouTube da Sagres. Então, Tá. daqui a 2 dias está disponível para vocês. E E ali o próximo encontro você também divulga para eu ficar sabendo pelos grupos? Porque eu também não tenho Facebook, então eu não fico sabendo. Tá, então faz o seguinte, Júlia, você tem meu WhatsApp? Ah, tem. Então você me manda, entra em contato comigo no WhatsApp que a gente vai combinar um jeito de eu te avisar, tá bom? Obrigada. De nada. Tem alguém que eu não vi que precisaria que eu olhasse? Tem o meu, Lu. Fer, te achei. Isso, lindo. Muito bom, querida, excelente. Excelente. Muito bom. Mais alguém que eu esqueci? Luciana, posso te fazer um... Você no teu WhatsApp divulga só esse ou você divulga aqueles outros cursos que você faz? Eu não tenho. Não, porque assim, eu não divulgo, eu sou meio ruim dessas coisas, sabe? Então, eu não divulgo pelo WhatsApp. Então, os cursos que eu dou quem faz a divulgação são os lugares que oferecem o curso. Então, não sou eu normalmente que faço a chamada, tá? Mas a gente pode combinar de eu colocar no Facebook, ou quem precisa, olha, Põe no clube do desenho mesmo. eu ponho, querida. Eu Pode agradeço, deixar. tá bom? Pode Lu? deixar, eu faço Porque eu isso. quero repetir o História da Arte. Tá Eu bom. fiz, mas eu quero repetir. Tá bom, minha querida, pode deixar, eu aviso vocês. Tá Tá bom? bom, obrigada. Então, olha só. Repitam muitas vezes as capivaras. Eu vou postar lá no nosso grupo várias fotos. Vocês conseguem achar no Google também, foi onde eu achei, então não tem mistério nenhum. E repitam, porque a repetição é que nos leva para qualquer lugar. Sem ela, é só arrogância que sobra, né? A gente achar que, então agora eu já sei. Mas, e fica então, essa pergunta para vocês, se no próximo encontro a gente pode olhar para o ouriço e para o hamster. Vocês ficam felizes assim? Se a gente pode agora Sim. olhar para esses carnívoros, entre aspas, né? Seriam os circulatórios dos roedores, tá bom? Sim, muito feliz. Tá bom. Então tá Lu, ótimo. eu queria anotar o nome da bibliografia que você falou no início. Sim, eu vou escrever aqui. Eu vou escrever aqui, ó. Esse livro é um problema, porque é muito difícil de achar em inglês, porque não tem em português, tá? Tem em alemão, inclusive numa edição nova, mas em inglês é bem complicado. Peraí. Peraí, eu tenho que colocar. Wolfgang Schad. Acho que é sem o E, tá? Wolfgang Schad. Men and Mammals. Tá? É lindo esse livro. É um romance do reino animal. Lindo, lindo de morrer. Tá bom? Então, o Christian quer me mostrar de novo, Christian? Peraí. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom. Muito bom, querido. Faça muitas vezes, tá? Muitas vezes. Genial. Muito, muito, muito obrigada, tá? A gente se encontra em maio agora. Obrigada, Lu. Obrigada. Obrigada, Um Lu. grande Até a abraço. próxima. Obrigada pela Obrigada, presença. Lu. Bom domingo. Obrigada. Obrigada, Lu. Um beijo. Obrigada. Até a Muito próxima. obrigada. Um beijo. Até a Obrigado, Lu. próxima. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.